Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast De Mãe para Mãe Pode. Hoje temos duas convidadas super especiais para falar de temas para pediatria. Doutora Lucília Molino, infectopediatra, e doutora Raniele Schmidt. Sejam bem-vindas. A doutora Raniele, ela é pediatra pelo Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e nefropediatra pela USP. Doutora Lucília, ela é pediatra e infectopediatra, mestre em doenças infecciosas. Gente, aqui tem só turma de peso, viu? E eu, Flávia Tavares, para falar sobre a pediatria, para poder integrar tudo isso e levar para vocês informações de qualidade. Vamos começar falando sobre o desfraude. Rani, e aí? Desfraude é um tema polêmico, né? Dá pelo menos uma consulta só para falar sobre o desfraude. Com certeza. Quando a gente fala de desfraude, é um tema muito comum, né? Que gera muitas dúvidas, né, no consultório. É um marco, né, para a criança e é um marco também para os pais, né? Então, para a criança, porque ela é o momento que ela vai criar a independência dela, né? E para os pais também tem a questão do marco social, tem a questão também financeira, né, Flávia? Verdade, fralda é muito cara. cara. Gasto de fraldas. Então, é um tema que gera muita polêmica, porque muita gente acha que a gente vai começar o desfraude, né? As mães perguntam, qual que é a idade que eu começo o desfraude, né? E, na verdade, não é a idade que vai guiar a gente, né? Então, a criança, ela tem que estar madura psicologicamente, né? Neurologicamente, para poder estar apta para a gente começar esse processo de desfraude. É lógico que quando a gente fala de idade, a partir dos 18 meses de vida, mais ou menos, a criança ela começa a ter essa maturidade, demonstrar esses sinais, né? Que ela pode estar pronta para começar esse processo. Sim, tem criança de 18 meses que já conversa, que já fala, né, que já tem um vocabulário bem repleto. Isso. E tem crianças de 2 anos que ainda não tá, né, nesse andamento, isso. Sim. Então, a gente precisa estar realmente atenta aos sinais de prontidão para a gente não orientar antes da hora e acabar depois tendo consequências de um desfraude feito de forma precipitada. Né? Então, sobre esses sinais de prontidão, o que vocês falam bem no consultório? Vocês vão falar, depois eu vou falar também. Doutora Lucília, conta pra gente. A primeira coisa que eu falo, eu pergunto aos pais, como é que está aí o desfraude? Tem algum sinal de que ele está na hora de desfraudar? Isso não, eu estou repetindo o que a Raniele falou. Sim. Não tem idade para... Né? Antigamente, a gente fazia essas coisas com 1 ano e 8 meses. Houve uma mudança nesse comportamento depois das fraldas descartáveis, das saídas dos pais muito fora para trabalhar. Então, eles não têm tempo para educar os meninos em casa e fazer o treinamento. O que eu pergunto sempre à escola, existe alguma proposta da escola? Quando falam que vão fazer desfraude coletivo, eu falo, reveja a escola que seu filho está. Por favor, chega a dar não uma é isso? dor, né? Dói. Porque cada um tem seu tempo, né? Então, nós temos muitos sinais de prontidão, acho que uns 17 estão enumerados, né? Então, a gente fala, o que ele já disse? O que ele é capaz de falar para você? Ele fez cocô, ele já fala que ele... Ei, cocô. Ou pelo menos fala, ou fez xixi, ou confunde cocô com xixi, mas ele está notando que fisicamente ele está notando uma alteração nele, né? Então, a gente começa por aí, e daí apresentando os sinais para as mães, né? Quando é que ela deve fazer, qual é o método, você já pensou? Pergunta sempre assim, você já pensou que você vai usar o pinico, o vaso sanitário, o que você acha mais adequado? Você já pensou? Aí eu penso junto e dou a minha opinião. Falar nisso... Qual é a sua opinião? Pinico ou vaso sanitário? Na verdade, não tem um melhor método, né? O melhor dispositivo que a gente vai usar para a criança desfraldar. É o que a criança e a família se adaptam melhor, né? Então, tem criança que prefere o pinico, tem criança que prefere o assento redutor. Lembrar que do assento redutor a gente também usa, né, Flávia? A escadinha para apoio, né, dos pés. Em relação ao método também, às vezes a criança pode participar desse momento de escolha. Então, outra coisa também que é importante, às vezes se a casa é grande, a gente, ou se tem 2 andares, por exemplo, colocar mais de um dispositivo em um local, assim, em um local de fácil acesso. Então, a gente já falando aí, voltando um pouquinho dos sinais de prontidão, então a criança conseguir caminhar, às vezes começar a mostrar interesse em usar o banheiro, às vezes ela vai acompanhar o pai, a mãe. Então, ela tem interesse naquilo, ela vê, às vezes, outras coisas que a gente pode ver como sinal de prontidão.
ela fica por um período seca, ou ela faz uma soneca e depois acorda seca. Nomear o que você falou é muito importante, né? Xixi e cocô, mesmo que ela confunda uma coisa com a outra, também é importante. Mas o que a gente usa aí de sinal de prontidão? Saber abaixar o short, Isso, saber levantar uma blusa. Isso daí é bem legal. E eu acho importante a gente orientar os pais da seguinte forma também. Você está indo ao banheiro? Não, o adulto vai ao banheiro. O adulto, o cuidador da criança, não são pessoas de fora. O cuidador, pai, mãe, tá indo ali, vai ao banheiro, tô indo fazer xixi. Isso. Quer também? Sim. Porque aí a gente vai, aquela criança tá ali brincando, já tem 2 horas. Fulano, vamos no banheiro, senta. E aí o menino é para fazer em pé, é para poder fazer sentado, tanto faz, né? Tanto faz. Se sentir melhor. Se quiser fazer lá no ralinho, para começar a treinar, uma coisa muito visual para o menino. Então tá tudo bem, a gente vai. Se ele se sente mais confortável, às vezes fazendo sentado, às vezes ele tá mais com a mãe em casa, às vezes percebe a mãe, né, sentada, então isso não tem problema. Depois a gente vai fazer um outro momento com ele em pé, isso aí é mais pessoal da criança mesmo, né? E eu tive uma experiência engraçada, porque o meu filho eu tenho um menino, uma menina e depois outro menininho. Então, a menina viu o desfraude do irmão mais velho. Então, quando ela começou a querer desfraudar, ela queria fazer xixi em pé. Então, assim, foi engraçado mesmo. Então, eu falei, Bianca, você é uma menina, sentada, minha filha. Então, eu acho que a nossa participação dentro de casa mesmo, para nomear corretamente o xixi, nomear o cocô e observar esses sinais, são fundamentais para a gente poder fazer esse desfraude de forma respeitosa. E, para isso, sim, existe um tempo. Porque agora a gente está numa pegada na pediatria que é muito assim, gente, não é normal ficar falando, tá no tempo dele, assim, de forma geral. Essa frase tem sido muito utilizada dentro da pediatria. Mas, pro desfraude, isso é importante, sim. A gente não pode abrir mão disso, para a gente não correr o risco de entrar nessa seara aí das complicações de um desfraude feito antes da hora. Sim. Que complicações? Vamos falar das complicações? Vamos. Pode falar. Então, de um desfraude mal feito. Né? Quando a gente fala de desfraude precoce, né? Quando a criança não está preparada, uma coisa importante também que a gente não falou, antes da gente começar esse processo de desfraude, é importante saber se a criança tem... Como que é o cocô dela, né? Então, se ela faz um cocô duro, faz força, tem sangramento, é importante que a gente trate, né, a prisão de ventre, a constipação, antes da gente começar o desfraude, porque a constipação também ela pode ser uma consequência de um desfraude, às vezes, precoce. Então, a criança que não está preparada para começar a desfraudar, às vezes ela pode criar um hábito de ficar prendendo o xixi, e a musculatura que a gente usa tanto para a gente fazer xixi quanto para a gente fazer cocô, elas são semelhantes. Então, às vezes, a criança começa a fazer esse hábito mais retentor e tem constipação, e esse hábito retentor faz o xixi ficar lá dentro da bexiga, e isso propicia fazer infecção de urina. Então, às vezes as crianças começam a perder o xixi, às vezes perder o cocô, né, de forma que não sente. Então, são consequências de um desfraude precoce, né? E a própria vergonha em ambientes sociais, por exemplo, quando tem um escape, a depender de como a família aborda isso, a criança ela vai ficando retraída. Cada vez vai mais. Ficando, entendeu? Com dificuldade em lidar com aquilo ali. Eu acho que assim, a gente falou dos sinais de prontidão da criança, eu gosto de falar também dos sinais de prontidão dos pais. Dos pais, dos cuidadores, da família, né? Tem muita pressão social, né? Para a criança desfraudar, né? Como eu disse lá no início. Então, a família, ela tem que estar preparada. Porque é um processo, né, Flávia? Você passou por isso, você também passou por isso. A gente estou passando agora como avó. Demanda muita energia, demanda tempo. E aí, a gente tem os percalços, né? Tem os acidentes que podem acontecer nesse percurso. Às vezes, a criança está nesse processo de tirar a fralda e, às vezes, acontece alguma coisa, ela precisa voltar a usar. Então, os adultos também têm que estar preparados para esses acidentes que podem acontecer, para isso também não ser uma consequência ruim para a criança, né? E aí, quando a gente falou de desfraude também de tempo, então não quer dizer que aquela criança que desfraudou primeiro, que é uma criança mais inteligente que as demais. Sim, e aquela que desfraudou por último, ela é preguiçosa, ela é teimosa, ela não aprende direito. Então, são coisas que a família precisa entender isso, porque isso pode trazer consequências futuras também, né? Tem um marco motor que eu sempre brinco no consultório, eu falo, deixa eu ver se ele tem. Porque esse marco motor, ele bate mais ou menos com a época, da maturação fisiológica
né, dessa aptidão para o uso do sanitário, que é conseguir pular de um pé só. Isso. Então, eu acho isso muito legal e fica muito lúdico para os pais. Né? E eu falo, calma, não é porque ele não está pulando a amarelinha perfeitamente, ou que ele não faz de um pé só com os dois, que ele não está preparado. Né? Vamos dar oportunidade. Vem verão, coloca cuequinha, coloca calcinha. Isso. A cada 2 horas ou cada hora chama, vamos ao banheiro, senta aqui. E vai observando de forma muito natural. Comece esse processo em casa, não deixe para poder fazer na escola de forma coletiva. Eu tive a experiência de uma escola que os meus filhos estudaram, que todas as crianças, com 2 anos, quando chegavam no grupo 2, que era de 2 a 3 anos, iniciavam um desfraude coletivo. E isso não foi legal, porque a minha filha, por exemplo, ela é de fevereiro. Então, ela estava com 1 ano e 11, iniciando 2. E tinha colega com 2 anos e meio, 2 anos e 10, que já estavam com processos de maturação muito diferentes. A gente é discrepante a diferença, entendeu? Então, para tudo, o interesse dela em pegar o lápis, o interesse dela no desfraude, e todos os dias vinha muita calcinha molhada, muita. Eu falei, vou parar de mandar, sabe? Não faz sentido. E eles, não, por favor, é mais fácil quando a gente faz para todo mundo de uma vez, porque a gente leva todo mundo de uma vez. Aí eu falei, eu tentei fazer um final de semana em casa. Foram 18 calcinhas molhadas de xixi, não tinha mais pano de chão limpo na minha casa, porque era eu enxugando xixi pela casa toda. Eu falei, você quer saber? Não tá na hora. E aí eu banquei. Vai fralda. Não vai ser assim, dessa forma. Então, a gente precisa conversar muito sobre isso, sobre a escola, como que a escola conduz. Quando for visitar o filho para botar a escola, né? Quando for visitar a escola para colocar o filho. Isso, sabe? Pergunta, e o desfraude? Como vocês fazem, né? Porque é muito fácil falar assim, não, a gente respeita o tempo de cada um. Mas será que é assim mesmo? Porque isso tem repercussão. Todas essas repercussões, infecção urinária, constipação, ansiedade, retração. Causa problemas futuros até da parte sexual. Assim, quando adultos, né? Essas crianças se tornam adultos, às vezes tem essa consequência também. Você falou, Flávia, da roupinha, de baixar a calcinha. Então, tem que lembrar de colocar roupa fácil, né? Verdade. O menino, né? Verdade. Porque isso aí tá cheia de botão. Tem que facilitar, né? Mais largas, mais larguinha, mais fácil de abaixar. Um elásticozinho mais frouxo para baixar fácil. Eu trouxe essa cuequinha aqui. Meu filho chama de cueca super poderosa. Vou mostrar para vocês. Não tem marca aqui, gente, porque a gente não tem interesse nenhum em falar sobre isso, tá? Reforçando o nosso objetivo de educação e saúde. Ela tem um forro, não sei se dá para observar pelo vídeo. Ela tem um forrinho, ela é bem legal. E aí, você tem tanto formato de cueca quanto de calcinha. E foi interessante que quando a gente foi fazer o desfraude da noite, durante o dia eu não usei. Mas quando a gente foi fazer o desfraude da noite, eu falei, filho, vamos lá comprar umas cuecas que elas são melhores e tal. Aí ele começou a chamar de cueca super poderosa. E ele já pedia, mamãe, põe minha cueca super poderosa para eu ir dormir? Porque ele entendia que ele, assim, tipo, eu tenho uma super missão, eu não vou fazer xixi, não vai vazar nada. Então, assim, sem pressão e com incentivo. Isso, né? envolver a criança nesse processo. Isso, exatamente, pra gente não confundir as coisas, né? Assim, e ele super curtiu. Aí eu falo com as pacientes, eu falo assim, gente, isso aqui é a cueca super poderosa. Lá em casa deu certo. Ficou lúdico, né? Deu nome lúdico, eles lembram dos super-heróis. O que eu fiz para um filho foi comprar uma leva de... Aproveitei, né? Natal, né? Vamos lá escolher o presente de Natal. Cuecas pro pai e pro filho iguais. Legal. Então, assim, o meu netinho ficou apaixonado de ver. É um incentivo, né? Não deixa de ser um incentivo. Não vai usar, vai esperar o tempo de usar, mas ele já teve um primeiro contato com cueca, né? Epa, uma hora eu vou usar e eu quero ficar igual o papai. Porque a gente fala de sinais de prontidão, mas a gente também tem que levar a criança. Exato. Então, a gente fala que o desfraude ele é guiado pela criança, a criança não é desfraudada, né? A gente não tira a fralda da criança, ela é deixada, né? Essa frase que a gente ouve muito falar. Mas a gente tem que guiar a criança. Então, a gente tem os dispositivos, né? Tem a cueca, tem o pinico, tem o assento redutor. Precisa apresentar para a criança. Então, ela indo no banheiro, ela conhece como é que funciona. Então, quando a gente fala até nesse caminho, às vezes a gente pode pegar a fralda suja, colocar no pinico também, né, Flávia? Que aí a criança entende para que aquilo funciona. É a primeira apresentação do objeto. É um passo a passo. Então, às vezes, a criança pode sentar naquele dispositivo e ou leva um brinquedo, vai ler um livro, é uma coisa né? lúdica. Isso. Essa questão da fralda no pinico é bem interessante, porque tem criança que nesse momento do desfraude do cocô acaba ficando com um comportamento mais retentor e tendendo a fazer cocô, pedir a fralda, desfraudou do xixi de boa, mas pedem para botar uma fralda para fazer cocô. E aí a gente precisa de com muito jogo de cintura ali. Então essa ideia depois de botar a fralda dentro do pinico é uma boa para eles
começarem a sentar, ficar naquela posição mais aberta, que para eles é diferente, né? Então, para eles acostumarem, para depois você conseguir tirar aquela fralda de lá e a criança já fazer cocô ali e depois, por sua vez, passar para o sanitário. Tudo uma escadinha, né? Pra gente subir nos degraus. Tem uma dica que eu, no final do ano, uma nora minha trouxe, que ela vive nos Estados Unidos, ela trouxe, eu não nem sei, na verdade, se tem no Brasil. Mas tem um redutor de vaso que você dobra e coloca na bolsinha de viagem para onde você for. Né, que você consegue. Então, achei muito interessante, porque você está no processo e vai fazer uma viagem. Aí na casa que você vai ficar ou no hotel você não tem. Então, assim, eu ainda não procurei se tem no mercado brasileiro, mas eu achei muito legal a proposta. A dica de mãe. Não comece o desfraude quando tiver bebê nascendo. Né? Sim. Não comece, gente, porque a chance de andar para trás é enorme. É enorme. Ambientes tumultuados, né? Nascimento de um filho, nascimento, né? perda de um familiar, mudança, né? De casa, essas coisas. Então, assim, não, o momento que entrou na escola, espera entrar, fazer adaptação, né? Assim, em relação ao desfraude, tudo no seu tempo, né? A gente não precisa de meter os pés pelas mãos. E pela essa forma lúdica, também a Rani trouxe esses livros aqui. Fala um pouquinho, Rani, pra Mostra gente. aqui para nós. Então, quando a gente fala de desfraude, né? A gente tem que inserir a criança nesse momento, né? Então, um ótimo recurso para a gente usar para inserir ela até nos termos, né? O que é xixi, o que é cocô. Então, às vezes, quando você está trocando a fralda ali da criança, você já começa a falar sobre isso, mas uma maneira lúdica é através dos livros, né? Que as crianças também adoram. Então, a gente tem, hoje no mercado tem vários livros que a gente pode falar. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, ó, Estou Crescendo, Cadê o Xixi? Que é uma opção, Então, Tchau Fralda, Foi Bom Te Conhecer. Então, história de apoio para o desfraude consciente. Isso aí é uma autora capixaba, né? É Psimama, Nanda Perim. E ela tem aqui no final, se não me engano é esse, tem alguns livros que eles trazem umas histórias até para os pais, assim, né? De apoio, de forma da gente fazer esse desfraude, né? E esse aqui também é super legal, chamam O Que Tem Dentro da Sua Fralda, que é muito legal, uma história de um ratinho. Então, assim, é um recurso para a gente falar de fralda, de cocô e de xixi para a criança e a gente ambientar ela nesses termos, né? Existe uma idade limite para fazer esse desfraude? Então, quando a gente fala de idade limite, Flávia, a gente está xixi à noite, né? Então, a gente estipula 5 anos, né? Então, é um marco que a gente, a partir de 5 anos, se a criança não desfraldou à noite, a gente tem intervenção. E aí, vale também para o xixi durante o dia, né? Então, a gente habitualmente começa esse desfraude durante o dia, né? Então, até falando de momentos, tem criança que às vezes até acontece o desfraude junto. Junto. Então, é diurno, né? De dia, de noite, faz um desfraude único. Mas tem criança que você começa durante o dia e às vezes ela pode levar meses para adquirir esse desfraude noturno, né? Entendi. Uma coisa, assim, só para a gente poder reforçar aqui, é a posição ideal, né, para esse desfraude, eu acho muito importante. A gente falar que a criança, se estivesse, para cocô, por exemplo, se ela estiver sentada, que ela esteja sentada com um redutor, confortável, com os pés apoiados. Para fazer a prensa, né? Isso, para fazer essa prensa, porque é a posição mais fisiológica para esse cocô estar saindo. Então, no começo, a criança pode estranhar a posição que ela fica, ter algo saindo, algo dilatando, isso não é uma coisa. Para algumas crianças, isso passa que você nem vê. Para outras crianças, elas estranham, elas têm uma percepção sensorial mais apurada. Como se fosse parte do corpo dela, né? Isso. Então, elas, às vezes, fazem uma tendência natural a essa retenção. Então, só reforçar isso mesmo, que eu acho que é um ponto, assim, fundamental para a gente poder orientar as famílias sobre essa posição do desfraude. Outra coisa no comportamento que você falou agora aí desse tempo de ficar sentada, a gente pode comparar, você já deu a comparação de ficar, né? Um tempo aí pulando com uma perna só. Mas a gente tem também uma outra situação. A criança é capaz de ficar 5 minutos concentrada, brincando numa coisa. Porque aí, então agora, esse é um sinalzinho aí facinho da gente ver. Ela consegue concentrar numa coisa só por 5 minutos. Esse é um tempinho, ela vai conseguir ficar 5 minutos sentada no vaso ou no pinico. E a gente vai lembrando aos poucos e vamos aqui. São muitos sinais de prontidão. E outra coisa que é importante também destacar que não é um checklist, né? Você tem uma lista que você vai lá, ele faz isso, faz aquilo, então vamos começar. Né? Então, ele não precisa completar aquela lista. Então, são sinais e a gente tem essa que a gente pode começar. Isso aí.
É isso aí, meninas. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre o tema desfraude? Então, estamos por aí. Então, tá joia. Muito obrigada pela participação de vocês.